Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade de 2018. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para conversa, para bate-papo hoje aqui é a aprovação recente pela Câmara de Vereadores de Fortaleza, seguindo uma tendência nacional de regulamentação dos aplicativos para transporte de passageiros na capital. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio, hoje estão o vereador Márcio Martins, ele é vereador e líder do PR, o Partido da República, na Câmara Municipal de Fortaleza, está aqui pela segunda vez conversando sobre o mesmo assunto conosco. Conosco também Rodrigo Saraiva Marinho, você já o conhece, está sempre conosco. Ele é membro do Instituto Mises Brasil e professor de Direito. Conosco também, agora dessa vez fazendo a sua estreia, Antônio Evangelista, que é presidente da Associação de Motoristas Privados Individuais de Passageiros, a ANPIP. Aqui também foi convidado para o programa, confirmou a presença, mas não chegou aqui ao estúdio ainda, pelo menos, o vereador Acrísio Sena, que é presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Fortaleza, infelizmente não está aqui ainda conosco para dar início a essa conversa. Senhores, muito boa noite, imenso prazer recebê-los, agradeço demais a presença aqui de vocês. Eu queria começar com o Evangelista explicando o que é e quem é que representa, né? Quais as empresas que são representadas, as pessoas, os segmentos, assim, as instâncias representadas pela ANPIP. Muito boa noite, imenso prazer recebê-lo. Está aqui a primeira vez, estreando. E a ANPIP, ela representa a todos os motoristas de aplicativo. Sim. Todos os motoristas que rodam por aplicativo, seja qual seja a empresa, nós representamos ele. Buscamos fazer esse trabalho em defesa dessa categoria. Então, na verdade, a ANPIP é a instituição que protege as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, não é isso? Sim, buscamos a cada dia aí trazer melhoras para o motorista. O objetivo final é o quê, Evangelista? O que é o objetivo fim? É resguardar profissionalmente? Enfim, qual é a atuação de fato, objetivo? Nós atuamos em tudo que se refere ao motorista. Né? Nós atuamos na defesa, na lei, seja regulamentação, seja a melhoria no dia a dia de trabalho do motorista, benefícios. Nós procuramos trazer situações ao qual melhore o dia a dia de trabalho do motorista. Cabe conversa com o aplicativo ou é de cima para baixo, força ali, não existe nenhuma mudança nas regras? Nós procuramos sempre ter um bom diálogo com todas as partes, aplicativo, como nós tivemos agora na Câmara dos Vereadores, com os vereadores, e fomos muito bem recebidos pelos vereadores e pela casa, e é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, buscar sempre defender e buscar também a melhoria, benefício, esse é o fim da ANPIP. Ok. Vereador Márcio Martins, muito boa noite, imenso prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Resultado final, aprovado, não está sancionado, salvo engano. Qual a sua avaliação? Ficou mais gente contente, mais gente descontente? Enfim, boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente discutindo esse assunto. Né? Nós estivemos aqui em janeiro de 2017, quando muita coisa ainda não tinha sido colocada em prática. Era uma coisa muito nova, não só para o fortalezense, mas também para o motorista. E de lá para cá muita coisa avançou. Se nós pudermos avaliar a regulamentação, se você me perguntar se ela ficou 100%, para mim não ficou, mas poderia ter ficado pior. A mensagem que o prefeito manda para a Câmara Municipal ficaria extremamente desproporcional e incompatível essa atividade para os motoristas. E lá na frente, quem iria sofrer os efeitos disso era a população, que passou a abraçar esse serviço prático, rápido, barato e o mais importante, acessível. Né? Na periferia de Fortaleza hoje, se você for ver o quantitativo,
da atividade dos aplicativos, em 70% está trabalhando na periferia. Madrugada, levando pessoas enfermas, enfim, são inúmeras as contribuições. Então é claro que nós, como representantes do povo, teríamos que nos posicionar a favor. A época, a última vez que nós estivemos aqui, era um momento áureo das apreensões arbitrárias, ilegal, por parte da Etufó, por parte da MC. Havia violência, inclusive? A violência era mais entre as duas categorias, né, os motoristas de aplicativo e os taxistas. Mas muito disso contribuiu pela fala da própria gestão, que sempre se posicionou contra os aplicativos e deixava muito claro e evidente que tinha um lado, e que esse lado era dos taxistas. Não que eu esteja contra os taxistas, eu acho que tem que todos trabalhar. Inclusive, votei a favor do aumento de vagas. Eu acho que o que tem que ter de melhor é o transporte para o fortalezense. Procede que ainda não está sancionado, né? Não, ainda não está sancionado. Algum sinal de mudança ou vai ser sancionado? Eu acredito que não, acredito que seja sancionado da forma que está, porque a matéria foi votada quase que em consenso, né? Nós só tivemos um voto contra, né? Tivemos 30 votos a favor, inclusive nós da oposição votamos favorável, porque o acordo que nós entendemos que era favorável, principalmente para os motoristas e o fortalezense, porque nós fizemos ali 6 emendas conjuntas, coletivas, todos os vereadores assinando. Na minha opinião, para ficar 100%, o que deveria era a idade do veículo, ter fixada em 8 anos de uso e não 5 com a tolerância de 3, mas isso foi um meio termo que, inclusive, nós fomos negociando, porque o prefeito mostrou sempre irredutível, né, em relação a isso. E essa cobrança da outorga onerosa também, que é diferente de todos os municípios. Então, vamos já tentar entender o que é isso aí. Rodrigo, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. São muitas instâncias envolvidas, o passageiro, o profissional, muitas vezes o dono do carro, que não é o profissional que utiliza, a prefeitura, mas do ponto de vista do usuário, que na minha opinião é quem mais importa. Saiu ganhando ou saiu perdendo? Sempre que a prefeitura regulamenta algo, nós saímos perdendo. Sempre que a Câmara acha que ela vai melhorar a vida dos fortalezenses, ela piora. Ela vem fazendo isso ao longo desses 2 últimos anos nessa nova gestão, né? Começa com a gestão passada, com o Roberto Cláudio, quando ele aumenta o IPTU. Depois ele aumenta a alvará de funcionamento e registro sanitário, achando que vai melhorar a vida dos fortalezenses. Para grande parte dos empreendedores de Fortaleza, vai aumentar para R$30 mil, o valor que era pago uma vez na vida, quase com unanimidade na Câmara Municipal. Isso foi votado. Nós tivemos em 8 dias essa votação. E agora, numa votação genial, os vereadores de Fortaleza acham que vão melhorar a vida do fortalezense, regulamentando algo que não deveria estar regulamentado. A União já deu os parâmetros básicos da regulamentação, que era o que todo mundo precisava. E o que, na prática, já os aplicativos, Hamilton, já fazia, que era ter carteira de motorista, ter certidão, antecedentes criminais, ter o carro registrado, não passar do prazo de Enatran, que são 15 anos. Sim. Ou seja, já havia a regulamentação, já estava perfeita e mais. Mesmo para a federal, nem o usuário pedia essa regulamentação, achava necessária essa regulamentação, entendia que se precisava dessa regulamentação. O que há uma decisão arbitrária, começa no final de 2016, em que o Roberto Cláudio faz uma legislação proibindo algo que ele não poderia proibir, como eu soube agora, o prefeito de Caucaia, também achando na sua arrogância fatal que pode proibir um serviço que ele não tem qualquer autorização para proibir. Recente isso em Caucaia? Recente, segundo o evangelista agora, isso aconteceu há pouquíssimo tempo, inclusive informações de hoje, tendo carros apreendidos em Caucaia. Sim. Quando políticos se pretendem melhorar a vida da população, eles tendem a piorar. É o que Hayek chamava de arrogância fatal. Na realidade, só para a gente entender o quanto piorou, né? Nós tivemos aí agora o primeiro ponto, os carros vão valer por 8 anos, você tem uma regulamentação que os carros valem por 8 anos, com muita fé em Deus, nós vamos tirar quem é contra o Uber, desde o Roberto Cláudio dizer que o Uber era a grande companhia, né, corporação internacional que fazia muito mal à humanidade, então os carros a partir daí passarão a ter 3 anos de folga para depois de 2021 passar a ser 5 anos. Daí a soma dos 8 anos. Coitados dos motoristas que não têm condição de comprar carros novos. Né? O Uber, Easy Taxi, 99 Taxi, todos eles conseguem ter a sua manifestação imediata. A melhor avaliação possível não é a avaliação da prefeitura. Desculpa, mas eu não confio em qualquer selo que a prefeitura dê. Eu confio muito mais no selo do usuário. Além disso, nós vamos ter uma cobrança de 5% de ISS que a prefeitura sempre pôde cobrar. Sim. E ISS estava previsto para motorista profissional. Aplicativos nada mais fazem do que ser um marketplace entre o motorista e o usuário. A única função deles é linkar quem quer prestar o serviço, quem quer ofertar, quem quer prestar e quem quer receber o serviço. Depois disso, eles criam uma outorga, algo chamado... O tal da outorga de 2%, né? Que é absurda, que é uma bitributação absurda, em que você vai ter que pagar, além dos 5%, mais 2%, para a prefeitura. Evangelista, sua opinião sobre a regulamentação melhorou,
piorou? Enfim, a sua leitura geral. Da forma que foi enviada para a Câmara dos Vereadores, a regulamentação ela inviabilizava todo o serviço, sem dúvida nenhuma. Aí nós estamos falando daquela primeira lei de dezembro de 2016, se não me engano? Não, foi foi a agora. matéria Da agora. mensagem. Ok, tá O certo. prefeito mandou 2 mensagens, uma para os táxis, para aumentar as vagas, pros e uma para os aplicativos. Uma que era menos ruim para os táxis e uma que era bem ruim para os aplicativos. Então, essa, inclusive, que foi transformada depois com um acordo, né? Sim. Essa era muito ruim. Essa era ruim, inviabilizava totalmente o Em serviço. que ponto especificamente, para entender? Em quase todos. Cobrança da carteira da Etufor, cobrança da certidão negativa em débito à Receita Federal. Sim. Que isso aí, só isso aí O já servidor ia... municipal não podia prestar o serviço. Poxa, o servidor municipal não poderia fazer o serviço no seu dia de folga. Tudo Fundamentado, hein? isso no que ele dizia... raiva. Perguntinha de prova, né? Fundamentado em raiva. Continua, No que ele por favor. dizia isso é ilegal. Sim. Né? E com as muitas negociações, com as muitas idas de várias vezes, os motoristas estiveram reunidos, passamos por uma comissão, essa comissão nos ouviu, tivemos uma audiência pública, ao qual presidiu o vereador Márcio Martins, Sim. né, e fomos debatendo os pontos até que chegasse num ponto que a gente percebeu que não é 100%, mas o pior que estava ficou bem melhor. Você comemora essa regulamentação com medo da proposta anterior. Na verdade, é isso. Sim, sim. Mas sentia necessidade de uma regulamentação? Ou as regras do aplicativo, como diz o Olha, Rodrigo, eram suficientes para o funcionamento do mercado? Aqui, como frisou o Rodrigo Maia, Marinho. Rodrigo Marinho é o Marinho, presidente da Câmara. como está aqui no artigo 11 da parte B da lei federal, diz o seguinte: os serviços de transporte enumerado privado individual de passageiro previsto no inciso 10º do artigo 4º desta lei, os municípios que optarem pela regulamentação, ou fala, que aquele município que optar pela regulamentação, ele vai poder regulamentar. Ou seja, a lei federal deixou esse espaço. Sim. Né? E com isso, o município de Fortaleza optou por regulamentar. Tá, mas Então, isso como- não responde a questão. Havia uma necessidade de regulamentação, ou seja, para tirar a fratura entre profissionais de um jeito ou de outro, ou por uma questão de proteção ao profissional, enfim. Minha pergunta, vereador, havia necessidade de uma regulamentação? Na minha opinião, sim, havia. Havia porque eu acho que, primeiro, o município estava deixando de arrecadar, e eu acho que é importante que o município arrecadasse esse ISS. Acredito que é nossa obrigação, né, como servidor da população de Fortaleza, zelar por esse serviço. Nós estamos analisando uma situação em que teria pessoas indo e vindo constantemente, manhã, tarde e noite, com estranhos, se a gente for do ponto de vista, porque a empresa nunca disponibilizou acesso a esses arquivos. Então, eu acho que a regulamentação, sim, tinha que existir. Agora, o que eu acho é que ela tinha que tornar-se viável para todos. Então, nós avançamos até onde nós podíamos para tentar que fosse da forma que nós entendíamos, um conjunto de vereadores, tanto da base como da oposição, entendia que esses 2 últimos artigos que nós aqui debatemos em relação à idade do veículo e essa cobrança dos 2% não iria existir. Mas o restante eu acho que ficou viável, eu acho que era possível que nós pudéssemos fazer isso melhor, mas o Rodrigo fez uma colocação. E, no entanto, os 2% permaneceram e eu queria entender o que justifica isso. Da outorga... Outorga onerosa. Outorga onerosa. Na minha opinião, nada justifica. Era mais um entrave que o prefeito queria criar, porque se a gente for fazer uma análise fria, a mensagem como foi, ela tinha como objetivo realmente inviabilizar. Sim. Tá? Então, os pontos nevrálgicos disso, nós discutimos dia e noite. E essa discussão chegou a um ponto limite que motoristas de táxi e aplicativo se esmurrando na rua, em tempo de haver aí um assassinato, a gente tinha que tomar uma posição. Acho que a Câmara fez certo nessa hora. Agora, deixo claro, sempre alertei, que se nós passássemos nesse formato, com esses 2 artigos, nós não iríamos conseguir agradar nem muitas vezes o taxista, que saiu extremamente chateado dessa situação, e boa parte dos motoristas de aplicativo
também não se sentiram contemplados. Quem ouve, eu não vi nenhuma instância que tenha ficado satisfeito. O evangelista está satisfeito, mas eu falei com profissionais. Me perdoe aqui. Deixa eu corrigir Quando aqui ele fala, o seguinte. questão de estar insatisfeito, não, a gente tem a mesma posição. É porque nós vivenciamos, diferente de quem olha só de fora, nós vivenciamos esse quase 2 anos e meio de luta. Foram muitos conflitos. O que nós entendemos é que com essas conquistas ficou melhor do ponto de vista da mensagem. Mas não é para dizer que está bom como está. Inclusive, a gente tem continuado aí essa luta para mudar esses pontos ainda. Mas depois de sancionado, ainda tem esperança de que se mude? Nós podemos apresentar um projeto de lei mais à frente. Resumindo, eu acho muito difícil qualquer projeto de lei passar na Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal é dominada sem praticamente ter oposição, Márcio. Isso é um fato. 36 é uma vereadores. Câmara que o que o prefeito mandar simplesmente se baixa a cabeça e aprova. Muita gente com pessoas que se dizem da oposição votam com o prefeito. Diga-se de passagem, várias vezes. A esmagadora maioria dos parlamentos brasileiros são absolutamente... O que é um problema sério aqui no Ceará e no município de Fortaleza. Nós não temos oposição. Com relação à questão da regulamentação, é muito claro, porque eu não vi nenhum usuário pedindo essa regulamentação. Até hoje, nem usuário, em geral, o usuário e a troca, tirando porque havia o absurdo que foi dito desde a campanha eleitoral, em que esse prefeito dizia que o Uber era um grande inimigo da sociedade, porque não pagava tributos, o que era uma grande mentira, que o pessoal motorista do Uber não pagava tributo, o que também era uma grande mentira. Na prática, né, o grande inimigo, tanto do Uber como dos taxistas, é a prefeitura, porque ambos pagam tributo. Né? O taxista tem até alguns benefícios que o motorista do Uber não tem. A questão de arrecadação tributária, em tese, o município poderia ter cobrado isso desde quando começou o aplicativo. É motorista profissional, tem previsão na lei do ISS. Não precisaria dessa mensagem. Não precisaria ter legislação nenhuma para cobrar o ISS sobre isso. Essa legislação já existe. É a legislação do ISS. A prefeitura, por uma opção política, na minha visão, para garantir a reserva de mercado de quem eles são amigos, para se contrapor a uma situação que a população gosta muito, disse que o serviço prestado pelos motoristas dos aplicativos era proibido, mas a arrecadação era muito possível. O que eles inovaram, na realidade, na minha visão, isso pode até ser interpretado como um ato, poderia, juridicamente, quando eu abro mão da arrecadação, né, de forma geral, assim, dando explicação do direito, pode ser interpretado como propriedade administrativa. Ou seja, se eu abrir mão da arrecadação que eu deveria estar cobrando. E não fique claro, esse pessoal aqui, que são os motoristas, eles podem ser cobrados retroativamente. Por um próximo gestor que vem desse gestor ou do próximo, porque vale por 5 anos a cobrança disso. Sim. Então amanhã, se eu tenho uma lista dos motoristas, está no cartão de crédito e eu quiser cobrar, e eu quiser cobrar retroativo ou 5% do serviço, eu posso cobrar. Ou punir mediante não há risco. Ou seja, essa legislação que deveria ter feito, não fez uma coisa importantíssima para os motoristas. Da segurança jurídica, isso vai ser cobrado a partir de agora. Ou seja, a regulamentação foi péssima em todos os sentidos. Aquela história, o chicote, obviamente, era horrível. Ele era muito pior. Na prática, essa regulamentação ela tornou o chicote um pouco mais brando. Okay. Basicamente, foi isso que a regulamentação fez. Peço licença, temos que fazer um breve intervalo. Voltamos em instantes com o segundo bloco do programa Verdade de hoje, conversando sobre essa nova regulamentação, ainda não sancionada, dos aplicativos de transporte individual. A gente volta em instante. Olá, muito boa noite. Estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, conversando sobre a recente aprovação pela Câmara Municipal de Fortaleza, a legislação a qual regulamenta o projeto dos aplicativos de transporte de passageiros da capital. É uma tendência nacional esse tipo de votação e de discussão a respeito de o que pode, até onde é que podem os aplicativos. Além de você que participa pelo Twitter, Hamilton Nog, ou pelo Facebook, Hamilton Nogueira, nessa terça-feira, tendo a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas às sextas e aos domingos às 23 horas, participam também o vereador Márcio Martins, que é líder do PR, o Partido da República, na Câmara Municipal de Fortaleza. Conosco também Rodrigo Saraiva Marinho, que é membro do Instituto Mises Brasil e professor de Direito. Conosco Antônio Evangelista, que é presidente da Associação de Motoristas Privados Individuais de Passageiros, ANPIP Ceará, e lamentamos a ausência do convidado e confirmado vereador Acrísio Sena, presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Fortaleza. Teria um papel fundamental aqui na discussão, mas apesar da confirmação do convite, não chegou até o momento, pelo menos até o estúdio. Senhores, então temos aqui uma pergunta do
do violinista Inácio Saldanha, músico Inácio Saldanha, que diz o seguinte: será que se os taxistas tivessem uma diminuição dos seus impostos, mais pessoas usariam táxi e assim a prefeitura viria a arrecadar mais? Do que compõe aí esses preços desses serviços e que pudesse, de repente, facilitar a vida e a concorrência, ao invés de criar outras barreiras? Evangelista, ou quem quiser responder. O táxi tem algumas vantagens, né? Algumas vantagens tributárias. Ele não paga alguns tributos, né, para comprar o seu carro, para adquirir o seu carro. Ele tem algumas vantagens em relação a isso. O que é muito caro, isenção de PVA, uma questão sobre alguns pontos. Eu acho que até ISS ele vai ter a questão de isenção. Ele vai ter alguns pontos favoráveis a isso, mais do que, por exemplo, os motoristas do Uber. O que dificulta muito a vida do taxista, primeiro, e o que incomoda bastante os taxistas e a prefeitura municipal hoje é a perda de poder. Eu não sei se você sabe, mas o grande problema que está aqui não é o valor usado do carro, não é a forma do carro, não. A grande maioria dos táxis de Fortaleza não pertence a quem dirige. Sim. Isso é um fato. Sim. Então, quem perdeu muito dinheiro com isso agora foi quem vende a placa. Né? O vendedor da placa, que em tese nem poderia ser vendido, mas é vendido na praça. É uma permissão, né? É uma permissão, ou seja, ela é, em tese, ela é personalíssima, vale para o Márcio, vale para o Evangelista, não valia para terceiros, mas ela é vendida na praça e chegou ao ponto de chegar a valer até R$150 mil uma vaga do táxi no aeroporto de Fortaleza. E isso concentrado na mão de poucos, né? Pouquíssimos, né? Dizem que o grande problema, o grande problema, a grande perda do recurso... Com forte atuação política, salvo engano. Claro, porque é lógico, até porque quem outorga a vaga de táxi são burocratas, são políticos. Né? Essa outorga depende da prefeitura, ou seja, a prefeitura outorga e, obviamente, né, isso é uma teoria, inclusive, muito antiga, chamada teoria da captura, aquela prefeitura captura para isso. Fazem isso com televisão, fazem isso com rádio, e, obviamente, fazem isso também com táxi, né, com ônibus de forma geral, aqui no município de Fortaleza. E, na prática, o que eu acho que precisa ser melhorado para os táxis não é nem essa parte aí, não. Eles também têm uma regulamentação extremamente absurda, a ponto do presidente da Etufó dizer hoje, né, tem uma manifestação dele hoje no jornal O Povo, ele falando que os taxistas não podem negociar preço. Meu amigo, eu estou numa situação de mercado baixo, uma situação de baixa estação. Eu tenho um preço fixo, eu tenho algum usuário que está me pedindo para pagar por menos. Eu vou deixar de fazer o serviço por conta disso? Ou seja, é um absurdo vir um presidente da Etufó dizer que vai fiscalizar se você não está com ponto taxímetro. Ou seja, o grande inimigo do táxi não são os aplicativos, para não ficar em um só tipo de aplicativo. O grande inimigo do taxista hoje se chama Prefeitura Municipal de Fortaleza. E suas burocracias. E, obviamente, o Poder Legislativo, que está junto ao prefeito hoje, que não consegue mudar a realidade que nós temos hoje, a burocracia absurda que a gente vive hoje. No rede social, o vereador Márcio Martins faz a sua defesa da sua atuação, do seu voto, e comenta que a prefeitura teria voto para aprovar o que quisesse. Claro. São 36, né? É um jogo muito duro, 36. A pergunta que eu faço é o seguinte, contra 7. mesmo se embora... Esses 7 não são tão estáveis. Embora a regulamentação não tenha, não seja tão ruim quanto a primeira, não seria importante um voto de protesto? Não seria importante que se tivesse, mesmo esses 7 contrários, tivessem voto perdido, mas votando contra a regulamentação? A que preço? Por exemplo, eu vou votar por esse voto de protesto se eu acompanhei diuturnamente a ida dos motoristas ali, que buscavam uma solução. E dicas de passagem, nós tivemos o cuidado e o zelo de nos reunirmos com os motoristas quando fomos celebrar esse acordo. Porque os motoristas entenderam, compreenderam a mensagem de quem está ali, Hamilton, convivendo há 1 ano e meio e vê como é a realidade. O jogo com essa atual gestão, ele é muito duro, ele é muito difícil, eles são de pouco diálogo. Vamos dar alguns exemplos. A lei do comércio, esses alvarás que o Rodrigo agora falou, eu também não votei, entendeu? Então, R$30 mil. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero estar ali e dar uma contribuição. Se eu não consigo chegar no 100, eu queria chegar no 80. E não dizer e gritar um voto de protesto e não ter contribuído de nenhuma forma. Porque eu resisti muito até o último instante. E chegou um momento que nós enxergamos. Essa gestão vai tratorar, mais uma vez, como fez em outras situações. Então eu me vi ali na obrigação responsável de sair dali com alguma conquista para os motoristas. Mas não tomei essa decisão sozinho.
Eu chamei os motoristas, chamei as lideranças representativas, inclusive o Antônio estava lá, e pactuamos isso dessa forma, por entender que se não fosse aquilo, até o restante, como os servidores públicos municipais ficariam de fora dessa atividade, essa carteira da Etufoc, quando fosse na renovação, iriam acabar sendo criadas burocracias, como é criada hoje para o táxi, como bem ele falou. Tá? A certidão negativa de débitos federais, ela deixaria um percentual de motoristas considerável fora. Porque hoje os aplicativos, eles têm inúmeros ex-empresários que quebraram e que não têm condições, não honraram ali seus compromissos com impostos e estão usando essa atividade para sobreviver. E também iriam ficar fora. Então, existe o discurso de quem está fora, de quem assiste e que quer lá dentro gritar por gritar, reclamar por reclamar. Eu prefiro, muitas vezes, não chegar no ideal, mas conquistar alguma coisa de positivo para aquelas pessoas, no caso, os motoristas. Você ia comentar? Sim. A visão jurídica do Rodrigo ela é muito boa e é viável. Sim. E é aceitável pelos motoristas, inclusive também pela entidade. Sim. Mas a própria visão jurídica, e muito, derrubou liminares dos motoristas. A mesma visão jurídica que o Rodrigo está colocando aqui, está sendo colocada, que não precisaria haver uma regulamentação, os motoristas, no começo de toda essa discussão, entraram com vários liminares. E os jurídicos entenderam que não seria necessário dar a liminar para o motorista poder rodar. Inclusive, eu fui um motorista que entrei com liminar, ganhei o direito por liminar e um outro juiz derrubou a minha liminar, ao qual uma juíza tinha me concedido. Então, a visão jurídica ela é muito complexa. Ela traz, às vezes, um desentendimento. Então, numa regulamentação, o que nós temos que ver é tudo que estava acontecendo, tudo que estava sendo ocasionado, e a necessidade de ter uma regulamentação para parar com os problemas ao qual estava acontecendo, que eram muitos. Era questão de confusão na rua com taxista. Especificamente esse problema de relacionamento entre taxista e aplicativo, que é o que é mais perigoso para a população. Sim, sim. Isso se resolve com essa regulamentação? Eu acredito que se resolve, porque existe uma lei, existe uma regulamentação agora, Sim. Então ninguém pode dizer que o motorista de aplicativo é um motorista pirata, é um motorista que não tem uma regulamentação. Todos concordam que pelo menos da clandestinidade. Não, Sim, a causa acaba com a o causa discurso da não é clandestinidade. essa. Mas peraí, a causa Sim. não é essa. Mas há um forte componente nisso que o Márcio está dizendo, que é essa acusação. É do discurso, né? A gente está falando. Estamos entrando no mérito da Havia uma chance genial. Da lei. Genial. Existe uma previsão na lei orgânica do município que é muito esquecida pelos fortalezenses, né? Até porque pouca gente acaba conhecendo, né? Eu que sou do meio jurídico tenho a obrigação de conhecer. Que está lá no seu artigo 60, parágrafo 3º, que era uma chance fantástica dos motoristas e dos usuários dos aplicativos, de forma geral, fazer o que se chama de lei de veto popular. Era reunir 5% do eleitorado, 80 mil pessoas, são mais de 10 mil motoristas. Ou seja, facilmente se chegava a esse número e se derrubava essa regulamentação fortemente, com Mas isso forte pode apoio popular. acontecer a qualquer instante. Eu adoraria que acontecesse, mas as pessoas estão dizendo que o chicote que está aqui é bom. Na realidade, na minha visão, ele é ruim. A chance que uma organização Ele hoje, não é bom, ele é menos ruim. é o chicote mais leve. E aí fica o medo de retornar àquela legislação anterior. Mas entenda, se você revoga a lei, ela revoga como todo. Essa é a previsão que tem, que nunca foi usada. Deveria ser usada na lei que trata dos alvarás, porque muita gente está sendo prejudicada. Mas volta à lei de 2016, então. Não, porque a lei de 2016 é completamente legal, porque ela já foi revogada pela lei federal. Sim. A lei federal matou completamente aquela lei. Né? A lei federal sobrepõe a ela e destrói aquela legislação municipal. Na realidade, e não há repristinação da lei, não existe isso no direito, ou seja, não existe essa volta. Era uma chance belíssima de uma derrota política a um prefeito que vem prejudicando as pessoas e os empreendedores de Fortaleza de forma absurda. Era a chance dessa Câmara, que tem somente 7 da oposição, infelizmente, o Márcio eu posso confirmar que é um que sempre se manteve firme, eu discordo desse voto dele, mas sempre se manteve firme numa votação contrária à prefeitura, mas de forma geral, era uma chance fantástica de reunir motoristas com usuários e se contrapor com mecanismos que a própria lei orgânica dá, que é a lei de veto popular. Eu tenho a impressão, o absurdo que eu pareço estar falando, eu acredito que essa prefeitura consegue ser mais violenta, mais contundente, mais contrária aos empreendedores do que a gestão da Luiziane Lins.
E olha que a Juliana é do PT. Disso eu não tenho nenhuma Nós dúvida. temos mais uma pergunta Código aqui. tributário agora foi Não é isso que eu estou falando? uma prova disso. Nós temos Absurdo. mais uma participação aqui da professora Nardejane, professora de Direito também. Ela diz, tem uma pergunta que talvez seja mais um comentário. Até que ponto o município tem legitimidade para aumentar os custos do transporte? Não seria um caso patente de retrocesso social, já que a mobilidade urbana é um direito social fundamental? Aí, para os estudiosos do direito, é um prato cheio. Eu aí, né? acho que não é porque questão de vedação de retrocesso, nem nada disso. O tributo, eles estão criando um tributo novo. Em tese, eles não poderiam criar, não há justificativa legal para isso. A justificativa da outorga é basicamente porque agora o município vai ter que organizar melhor o trânsito de Fortaleza. Essa é a base da justificativa deles, que é um absurdo, certo? Nós pagamos uma série de tributos e a nossa carga tributária só aumenta. Né? Eu estava discutindo em off aqui com o Evangelista e a gente estava falando sobre quem vai pagar a conta. Amigo, alguém vai pagar a conta. E Os com custos certeza, dos aplicativos aumentam? o Aumentam as usuário vai contas? pagar mais. Quem vai pagar é o usuário. Quem vai, No fim, quem vai quem vai acabar pagar- pagando quem o vai Dá, usuário? pagar- para saber a relação de aumento? Mas é um ponto... 2%, vamos fazer um cálculo aqui, num valor fechado. R$10, 2% aumentaria 20 20 centavos. centavos. Mas Sim. vamos aumentar, vamos botar a burocracia que eu tenho para os aplicativos, agora informar uma questão absurda que também está nessa legislação, para onde o Rodrigo se desloca, para onde o Hamilton se desloca, para onde o Essa é Márcio uma se questão desloca. interessante, mas antes Isso- disso eu quero insistir na questão do preço, o valor Não, que eu aumenta. estou nele Aham. ainda. Sim. Eu estou É porque falando ele quer que somar eu quero essa demonstrar que não é burocracia. só isso. Alguém vai Sim. pagar. Alguém vai pagar por essa burocracia, porque os aplicativos vão ter que criar setores para responder essa burocracia. Terá mais mão para de saber obra. como é que as pessoas estão. Então não é só 2 centavos. Sim. O custo é escala. Ah, Né? o- E no fim, Márcio, quem vai pagar mais caro por isso é o maior usuário dos aplicativos, os mais pobres. Hoje em dia você melhorou a condição do que todos os aplicativos chamam de last mile. Ou seja, o ônibus não consegue chegar à porta da sua casa. Nós vivemos numa cidade que já teve esse ano quase 2.000 assassinatos. As pessoas nessa última milha, nessa último quilômetro, eles se deslocam de Uber, se deslocam de aplicativos para conseguir chegar à casa deles de forma segura. Eles têm se reunido hoje com 4, 5 pessoas dos seus Pra carros fazer a utilização para desse conseguir processo. chegar junto e pagar mais barato na sua casa. E essas pessoas serão as maiores prejudicadas com isso. Ainda em relação a preço, Márcio e Evangelista, isso foi contemplado, o aumento, e sabem a relação de aumento? Olha, é como o Rodrigo falou, haverá toda uma operação em torno disso e que, naturalmente, os aplicativos eles não abrem mão de ficar com os 25% deles. Um é 25%, outro é 20%, não é A isso? gente usa 25%, Que é a mais Uber, que é talvez Sim. a maior, né, e o 99 Pop, que usa 20. 19,99. 20, né? Esse- Dizer que é 20, né? É, para não dizer que é 20. Esses são os dois atuantes em Fortaleza, né? Exatamente. Sim. Existem outros, Cabify, por aí fora, mas o aqui não. Cabify ainda não está Aqui aqui, aí em tem- Fortaleza aqui tem nós outros temos Vivas, aplicativos, né? tem- Certo, tem os aplicativos de táxi Tem amigo, os aplicativos que foi de outra táxi categoria amigo. que também aproveitou essa carona e conseguiu um processo de regulamentação. Inclusive, Então esses estão regulamentados os também. táxis amigos entraram, porque Sim, o que é que sim. acontece? Inclusive, é feita aí uma previsão que o cliente do táxi amigo, que muitas vezes não sabe operar um telefone, né, um smartphone, para chamar através do aplicativo, ele pode ligar para uma central e a central aciona o motorista através de E aplicativo. assim, isso também será considerado como se fosse por meio de aplicativo. Já está É considerado. por meio de aplicativo. A Ou central seja, só recebe a ligação. E ela a ligação, envia via ela aplicativo. recebe e é jogada aquela viagem no aplicativo da central e o motorista mais próximo faz o serviço. Ordem de crescimento, tem uma ideia? Não para. Quando eu comecei a falar sobre isso, você tinha 4 mil. Há 2 anos atrás, você tinha 4 mil motoristas. Hoje você deve ter Aplicativo? a 12. Só a Uber afirma que tem 18 mil Alô? no estado do E Ceará. aumentando. Em 2016 tinha 4. Todo o estado. A Uber fala que hoje tem na razão de E é 18 maior que o 99. É, a mais hoje antiga, né? É a mais gente antiga, pode dizer né? que sim, Naturalmente. porque é a mais antiga, sabendo que o mesmo motorista que utiliza o Uber, ele utiliza 99, Easy Taxi. ele utiliza também a central de táxi amigo. Não tem. Ele quer ganhar dinheiro, né, Jovem? não tem, na verdade, aquela regra de dizer o motorista desse aplicativo não pode rodar nesse E aplicativo. o usuário também. Você É, pega e hoje o usuário Eu que tem acredito 3, que isso 4 é bom. aplicativos. Isso para o motorista é bom. É isso que precisa acontecer para o motorista. Falando O motorista ele não tem que ficar preso a um. Claro. A Até uma porque coisa você só. não é empregado Né? de nenhuma dessas, claro. Não, desses locais. Isso melhora a questão da renda para o motorista, a questão diminui o desemprego. Imagina só hoje, com a legislação que nem veio para casa e mais de 10 mil pais de família ficando desempregados. Ficaria ruim, inviável para os motoristas. Então, o que aconteceu,
Ah, você está dizendo que foi bom? Não, não se está dizendo isso, que foi bom, que foi uma maravilha. Mas está dizendo mediante a luta que foi, 2 anos de muita luta, apreensões, o próprio jurídico, o próprio setor jurídico. É bom, vou comentar isso. Né, vendo uma visão diferente e tirando o direito dos motoristas por meio de liminar concedida por outros juízes, né, e outros juízes derrubando essas liminares. Então, nesse meio, é bom que se tenha algo para acabar com isso e deixar o motorista poder ter o direito de trabalhar. A gente conseguiu um fôlego de 3 anos. Aí se diz, e pronto, então você aceitou? Não. Nós estamos com fôlego para a gente poder trabalhar, para os motoristas poderem se fortalecer junto com a entidade. Sim. E a gente partir para um segundo momento. Qual é o segundo momento? O que vocês almejam? Olha, a gente almeja que pelo menos o motorista, pelo menos como as outras cidades, possa ficar em 8 anos. 8 anos para a troca do carro. 8 anos Fechado. fechado. Não 5 com a tolerância de 36. E que é o para caso isso vocês contam o quê? Com uma revogação do que for sancionado agora? É isso? Ou uma nova legislação no próximo prefeito? Nova Câmara. Pode ser uma nova legislação, porque Uma nova Câmara? Nova Câmara, infelizmente é Brasil. Sim. Seria muito bom que a visão jurídica colocada aqui pelo Rodrigo Sim. fosse uma visão garantida para o motorista. Mas essa visão, que é boa, nós aprovamos, essa visão não é garantida. Mas ela é muito teórica, né, Antônio? Na prática, Na infelizmente, prática, os próprios Deixa eu fazer uma magistrados, ressalva da prática. os próprios magistrados, vários deles entenderam, como o Antônio falou, peraí, inúmeros magistrados quem aqui conseguiu entenderam manter, que o serviço era ilegal. Ilegal. Em E derrubou. grandes instituições, Peraí. desde o começo, como a OAB. A OAB disse desde o começo que isso era ilegal. E mesmo assim, nós tivemos inúmeros magistrados que negaram aos motoristas uma liminar para rodar. Para rodar. Então, O assim, direito de infelizmente, Mas calma. a teoria, como o Rodrigo aplicou, realmente era muito bonita, mas na prática, quem vivenciou, quem viu isso na prática, entendeu? E até lamento, assim, o Rodrigo, como quadro inteligente, que é conhecedor, não ter ido à Câmara, porque ele ia ver na prática o que nós passamos lá. Acabou de morrer. Muitas Então, vezes, eu tô num entendeu? momento- Tá? Muitas momento vezes, porque difícil. é uma teoria de quem está aqui fora e quando vai vivenciar a prática. Quando se vai vivenciar a prática, você é obrigado a tomar decisões. E as decisões elas têm que ser muito responsáveis. Vamos deixar o Deixa eu Rodrigo voltar. responder a crítica para a gente A encerrar o crítica é bloco. interessantíssima, mas é esquecer que o Uber só funcionou aqui no estado do Ceará porque tinha um liminar a favor dele. Porque houve um mandato de segurança coletivo que permitiu o Uber funcionar. Existe uma ADPF em Brasília, brigando, que foi ajuizada por mim em Brasília, exatamente para permitir eles funcionarem. Existe movimento popular que eu organizei aqui, que foi uma carreata aqui, o João Avelista estava lá, para fazer isso. Eu participo há muito tempo desse processo, exatamente para que ele, João Evangelista, meu pai que faleceu há pouco mais de um mês, no dia 8 de abril do último ano, pouco mais de um mês, ele era motorista do Uber. E era um dos maiores prazeres da vida dele fazer isso. Não se preocupe não, eu estou trabalhando fortemente para permitir que isso aconteça. A minha teoria é trazendo para a prática e fazendo isso muitas vezes sem receber R$1 por isso. Porque eu acho que o momento é defender uma ideia. E a ideia que é defendida aqui na Câmara Municipal de Fortaleza não é ruim só essa não. É ruim o Código Tributário Municipal, é ruim o aumento de IPTU, é um monte de regra que tem ali. Infelizmente eu não fui para a audiência pública, como eu já tive contigo na audiência pública do Airbnb, que também o prefeito prejudicou o Airbnb, porque meu pai tinha falecido, meu sogro e meu pai faleceram há pouquíssimo tempo. Mas não tenha dúvida que todos os dias, inclusive já está para ser julgada a ADPF em Brasília, exatamente para não ter qualquer risco de Caucaia proibir, de que proíba em Porto Alegre, de que proíbe em Manaus, de que tenha proibição. E aí de muda as Recife. regras do jogo novamente todas. Essa regra vai valer erga omnes para todos. Sim. E essa regra diz que não pode ser proibido. Que na realidade a lei federal ela já é muito clara nesse sentido. A lei federal diz que pode ser regulamentado. Para os que optarem, né? E não proibido. E não proibido. Como é que está essa votação em outros estados? Qual é o E estado que mais... todos os estados têm um ponto, Hamilton. Isso é importante ser dito. Burocrata não quer perder poder. Nem político, nem vereador, nem deputado. Ninguém quer perder poder. Na hora que eu tiro, que eu não tenho uma regulamentação, então o burocrata não tem poder, certo? Porque você tem isso. Na hora que o burocrata cria o poder, ele vai dizer que é ele quem dá a condição, que é ele quem permitiu que isso acontecesse. Tem uma regra do direito muito antiga que diz que o que não é proibido é permitido. De forma geral, os prefeitos têm uma ligação muito forte com o setor, que era muito organizado, que era o Sindicato dos Taxistas, e esse Sindicato dos Taxistas contribuiu muitas vezes em campanhas eleitorais anteriores. Sim. Isso acontece. E as legislações que estão feitas são sempre no sentido de quase proibir o Uber, como era essa legislação. É a legislação que
disfarçava de regulamentação, mas o objetivo dela, na verdade, era proibir o serviço. Inviabilizar. Era inviabilizar o serviço. Isso não é uma regulamentação. Né? Isso é um absurdo de forma geral. Então, todos os que você vê, essas regulamentações que têm acontecido, com raríssimas exceções, eu acho que Vitória talvez tenha a melhor regulamentação hoje que a gente tem no Brasil. Melhor por ser menos invasiva. Melhor por ela ser mais limitada, menos invasiva, para ela ter um controle menor. Mas vamos fazer uma correção, né? Vitória, até chegar nisso, deu muita dor de cabeça. Deu muita dor de cabeça. O protesto mais impactante que houve dos aplicativos aconteceu foi em Vitória. lá. Não, eu não a tô ponto de desligar a Os empresa. aplicativos teve que A parar empresa lá. desligou Só os para ficar aplicativos. claro, eu não acho que era para ter regulamentação. Eu estou dizendo que essa foi a mais favorável. Você tem uma de Vitória, eu acredito que tem uma também no Norte, que também é menos ruim. Quem Mas mais, você vai ter- de grande capital votou? São Paulo votou, Rio de São Janeiro Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Brasília. Brasília votou. Brasília também é elogiada, a regulamentação de Brasília. Pronto, Entendeu? outro Mas lugar são que, menos invasivos. num primeiro polêmico. momento foi votada de uma forma e foram necessárias no segundo momento ajustar, que é o que nós ainda temos. Tamanha a insatisfação. Sim. Eu São Quando Paulo veio também essa foi fé, dessa forma. nessa legislatura. São Paulo, a Eu primeira ainda regulamentação Eu acho que quando estava forem ver ruim, na prática- e num segundo momento a regulamentação melhorou. Não, eles tentaram piorar, né? Foi o contrário. Né? São Paulo fizeram a legislação, o Dória entrou defendendo o aplicativo, fez uma legislação muito pior, que quase viabilizava o serviço. Né? Vereadores liberais foram para a praça, brigaram fortemente para conseguir diminuir a regulamentação e cortar os absurdos que tinha e votar. Um dos absurdos que foi revogado era exatamente o absurdo que está nessa lei. Que é da informação. Que é da informação. Vamos começar o terceiro bloco conversando sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos em instante com o terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre a regulamentação dos aplicativos de transporte. Você pode participar. Até já. Olá, estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, conversando sobre a recente regulamentação pela Câmara Municipal dos Vereadores de Fortaleza, pela Câmara dos Vereadores de Fortaleza, a respeito do projeto dos aplicativos de transporte de passageiros da capital. Você participa por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nessa terça-feira, lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão o vereador Márcio Martins, que é líder do Partido da República na Câmara Municipal. Conosco também Rodrigo Saraiva Marinho, que é membro do Instituto Mises Brasil e professor de Direito. Conosco Antônio Evangelista, que é a Associação de Motoristas Privados Individuais de Passageiros, AMPIP. E lamentamos a ausência do vereador Acrisio Sena, que é o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Municipal, que confirmou sua presença, no entanto não apareceu. Eu queria começar esse terceiro bloco registrando a segunda edição da Corrida contra a Corrupção, que será no dia 17 de junho, e cujas inscrições podem ser feitas online no site corridacontracorrupçãoce.com.br. Mando um abraço para a delegada Cláudia Braga e para o delegado Conrado de Almeida, que já esteve aqui conosco. Bom, pessoal, a gente tem aqui o Alfredo Rios manifesta, diz que regulamentar o serviço é bom, porque reconhece a categoria e seus serviços prestados. E para o lado do usuário também é bom, porque traz mais opções de serviço. O Ismael Cavalcante faz uma exortação liberal aqui, viu, Rodrigo? Ele diz: precisamos de políticos que digam ao povo, façam vocês mesmos, sejam senhores do seu destino. Exatamente. Agora, eu tenho mais uma participação aqui, que eu leio daqui a pouco, assim que eu achar, mas o que interessa a informação para qualquer instância governamental, ponto de destino e partida de um passageiro, Evangelista? Porque isso é verdade que isso tem na lei e, enfim, qual a função dessa informação? A prefeitura ela está pedindo isso na lei. Para nós, motoristas, saber o destino ao qual o passageiro está indo é algo bom para nós. Sim. Para efeito de segurança própria, é isso? Isso. Só para explicar, tem dois efeito- pontos. Tem isso. a da previsão da lei e tem a informação que o aplicativo vai ter que dar à prefeitura, que não é relacionado ao usuário. São dois Isso. pontos. São dois pontos. A questão do que o prefeito pede para saber para onde o usuário está indo, eu não sei qual é o interesse da prefeitura em saber isso.
Na nossa situação como motorista, isso é bom e é uma questão de segurança para nós, motoristas. E isso não é ruim para nós. Isso é bom. Porque hoje, você sabe que estamos passando por uma questão de segurança Mas isso não precisa nacional. estar em lei. O aplicativo não já demanda isso? Sim, é Quando, uma quando coisa... se pede a corrida, não já se coloca o destino? Sim. Para que uma lei? É algo que a gente, nós motoristas, não debatemos essa situação, porque é algo que a gente não vê que é necessário. Márcio, quem justifica? Fui voto vencido também, tá? Nesse aspecto, acho que é desnecessário. Acho que a prefeitura é mais uma exigência, inclusive as empresas de aplicativo já judicializaram em outros municípios, em outras capitais, e ganharam. Há tá? uma probabilidade muito grande de vitória nesse caso. Eu acredito que sim. Acho que essa é uma situação... Tem invasão de privacidade. Por todos os lugares onde se passou, alguns artigos que estão nessa lei, que foram judicializados, as empresas venceram. Tá? Eu vou repetir até a pergunta que eu fiz no começo. Alguma possibilidade de veto a algum artigo ou é sanção 100%? Olha, eu acho que como foi um entendimento consensual na Câmara, tá, entre a base do governo e a oposição, eu acredito que o prefeito não vai vetar. Agora, se essa situação... Onde estão os outros 12? É uma curiosidade, eles sumiram, porque são 43 vereadores. Não estavam presentes nessa sessão. É só uma curiosidade, eu como fortalezense. Nós temos 43 vereadores, 31 votaram. Cadê os 12? É direito da população saber Onde o que que os eles representantes estavam? Onde é que esse povo estava? É deles, né? vergonha, é medo? Não, é vergonha, né? Você tem medo de votar? Em agora? matérias polêmicas isso acontece algumas vezes. Que né? ridículo, né? É ridículo. E aqui eu queria só fazer uma ressalva Pois em relação a essa questão da tributação. Eu sou um entusiasta desde o começo de que empresas locais possam se fortalecer nesse mercado. Sou um incentivador. Apresentei, inclusive, emendas que, infelizmente, não passaram. De que Salvo engano, já tem uma próxima aí já para entrar no mercado. O quê? Uma empresa? Uma empresa. Mas eu estou falando local. Sim, local. Isso é nossa, fortalezense, inclusive com a isenção de impostos, como uma maneira de incentivo. Mas, infelizmente, eu fui voto vencido. Sempre deixei muito claro que não... Isso estaria previsto na lei, algum incentivo, e isso não entrou, é isso? Não entrou, infelizmente. Foi mais uma emenda minha que foi voto vencido. A Neise... Seria boa isenção para todos, em todos os lugares. Eu adoraria que isso acontecesse. A Neise Deixa eu Marques... só ficar no teu ponto aqui. Tu falou uma coisa importante no começo da fala. Tu disse assim, mas se está no aplicativo, para que ter a lei? Sim. Estende para tudo, Hamilton. Sim. Estende para tudo, porque tudo que está na lei tem no aplicativo. Ou seja, a lei é completamente Não precisaria da desnecessária. regulamentação. Entendeu? A Neise Marques diz o seguinte: gostei que um dos requisitos exigidos seja que o motorista apresente certidão negativa de antecedentes criminais, dando mais segurança e, lógico, sem todos encarecer o os serviço. aplicativos. Mas isso o Isso- aplicativo também pedia já. Isso aí a gente pode responder. Mas isso está amparado na lei. agora. Isso, Mas isso o isso aplicativo antes já- de estar na lei, já Muito acontece. A própria empresa, porque... Mais uma vamos vez, lá. não precisaria de lei. Não precisaria, Quer que eu porque dê informação? como é que a empresa vai Mas se a oferecer empresa um resolvesse deixar de serviço pedir? e não dar um mínimo de segurança? Saber pelo menos quem é que Mas é está um ali risco pra ela. conduzindo aquele veículo. Uma das coisas que a gente precisa também deixar bem apontado e deixar bem explicado isso, tanto para a população de Fortaleza como também para os motoristas, é que a visão jurídica ela é muito boa. Sim. Ela é aceitável por todos os motoristas. Inclusive, era o que nós queríamos que acontecesse. Mas, infelizmente, na prática, a realidade é outra. A teoria, tudo que o Rodrigo aqui falou, foi extremamente... Era o que nós extremamente queríamos que acontecesse. Porém, isso não é o que acontece. Porque, volto a dizer, o entendimento jurídico, chega um juiz que pega uma liminar que foi concedida por um outro juiz e derruba essa liminar. Qual é o entendimento que nós temos? É que uma liminar, até que certo ponto, ela vai ter esse poder, esse valor. É por isso que eu entrei com a DPF no Supremo, para exatamente valer de cima a baixo. E não ter qualquer risco de um juiz local fazer essa mudança. Tem um ponto importante que às vezes o pessoal não sabe, que falavam que aplicativos eram inseguros. Todo e qualquer aplicativo cobrava isso, não era porque ele não queria cobrar, não. É porque é perigoso para ele. Já imaginou se o motorista do Uber faz algo e ele não tem antecedentes criminais e o Uber não pede? O que acontece muitas vezes nos táxis, que o pessoal esquece de falar isso, até porque quem é o maior prejudicado com os aplicativos são o dono das placas, é que o motorista que está dirigindo naquele momento não é o dono da placa. E ele não tem que provar antecedente criminal nenhum. Isso é normal em Fortaleza, normal em São Paulo, normal no Rio de Janeiro, porque o motorista da placa, na prática, não dirige o seu próprio táxi.
Né? Mas os aplicativos faziam isso por uma questão inteligente. Eles precisavam ter confiança da população. A população confiou nos aplicativos muito antes de qualquer legislação. O aplicativo já era com 18 mil motoristas e usado por uma população gigantesca. Eu sou um usuário constante desses aplicativos, onde eu estou, exatamente porque eu acho que aquilo ali vai ser mais seguro, mais tranquilo. Eu tenho conhecimento daquelas pessoas e aquela empresa está muito preocupada com a reputação dela. Então é essa a razão central deles pedirem os documentos, deles terem a preocupação de como é feito o motorista, deles terem a avaliação imediata da nota do motorista, porque na realidade o melhor avaliador não é a prefeitura, o melhor avaliador é o usuário, que vota imediatamente, que se presta ou não presta imediatamente aquele motorista. Você quer comentar? O que o Rodrigo falou é o que hoje acontece. Sim. Né? A melhor pessoa para nos avaliar hoje é o usuário. E ele já faz esse tipo de avaliação. A concorrência trouxe os cenários novos, com melhoria do serviço do táxi, desconto do táxi, preocupação com o carro, etc. Com essa legislação, diminui esse potencial de concorrência, porque traria mais obrigações aos aplicativos, ou não? Ou permanece ainda a disputa pelo cliente, pelo passageiro? Olha, nós temos mercado para todos os lados. Também acho. O mercado não está saturado, não está. Porque tanto tem pessoas que andam de táxi, como tem pessoas que andam no aplicativo. Cabe todo mundo nesse mercado aí. Cabe. Está surgindo um cliente novo, né? E até bom. Aquele que era usuário. Na prática, E você até trouxe bom, um cliente que porque não usava o táxi. Hoje, qual é a maioria dos nossos clientes? Tanto A maioria dos nossos clientes é aquele cliente que está lá na periferia, que não usava táxi. Tanto é que o presidente do sindicato dos táxis, eu não sei se você lembra disso, presidente do sindicato dos táxis de São Paulo. Sim. Eu não sei se você lembra dessa informação, você pode procurar na internet facilmente. Ele dizia que pobre não usava táxi. Na realidade, a grande graça dos aplicativos foi permitir que a periferia conseguisse ter um meio de transporte melhor, conseguisse chegar na sua casa com mais segurança, principalmente num local tão perigoso como o nosso, tão perigoso como a nossa cidade que vive hoje. Esse exemplo, nós estamos brigando agora pela baixa do preço da gasolina. Sim. Já imaginou se a gente tivesse um mercado aberto no setor de combustível? Já imaginou que aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Uber, se de fato a Petrobras fosse privatizada, a gente abrisse o mercado e permitisse que todo mundo concorresse, ou primeiro até abrisse o mercado, mantém a Petrobras, mas abre o mercado efetivamente, permite que qualquer um entre nesse mercado, esse preço não baixaria imediatamente? Senhores, a gente chegou ao final do programa, queria garantir 20 segundos para cada um, para que a gente pudesse fazer as considerações finais e se despedir para uma próxima vez. Vereador, quer começar, por favor? Sem dúvida. Agradecer mais uma vez o convite, a participação nesse momento de debate franco, inteligente, respeitoso, que eu acho que é válido. Aqui nem sempre nós concordamos com tudo, mas aquilo que não concordamos também tentamos manter aqui no campo do respeito. E acho que a luta, como bem o Antônio falou, continua. Parte do que o Rodrigo falou aqui, acho que a população deve continuar cobrando. Por quê? Porque tem esse processo agora ainda até a sanção do prefeito, que quem sabe alguma coisa de positivo nós podemos ter ainda. Tá? E dizer que nós estamos à disposição fortemente na Câmara de Fortaleza, lutando diariamente contra essa maioria esmagadora dos 36 vereadores, mas sempre com muita coragem e fé em Deus. Evangelista, pós-sanção? Pós-sanção tem luta ainda? Tem sim. Estamos ainda, a gente já sabe, nós já estamos programados para isso, Sim. que vamos lutar. Como aconteceu em São Paulo, Sim. vai acontecer aqui. E não vai ser diferente de outros estados. Né? Vamos continuar lutando, tanto que é uma luta constante. Inclusive, nós aderimos aí uma luta na baixa do preço do combustível, que isso dá um impacto direto ao motorista de aplicativo. Nós vamos estar sexta-feira, às 10 horas, ali na ponte, no viaduto do Macro, em mobilização, aderindo também à campanha aí dos caminhoneiros, porque é uma situação ao qual, hoje, o nosso maior vilão é o combustível, por incrível que pareça. E vamos continuar na batalha, vamos estar sempre buscando o melhor para o motorista como entidade. Esse tempo que a gente consegue é um tempo ao qual nós vamos conseguir fortalecer tanto os motoristas como a entidade. Rodrigo, por favor. É engraçado, o maior vilão do evangelista, seja no município, seja a prefeitura municipal, seja o governo federal, o maior vilão dele sempre é o governo, né? Que é quem aumenta fervorosamente, infelizmente, violentamente o preço do combustível, porque há uma concentração tremenda na Petrobras e aumenta a questão
regulamentação absurda. Eu fico muito feliz de ouvir os dois dizendo que vão continuar lutando, devem. Né? Nós todos devemos continuar lutando contra o aumento do Estado, essa invasão tremenda que ela faz na vida das pessoas. Para quem não sabe, a Prefeitura aumentou assim que entrou a lei de IPTU, depois disso fez a mudança no Código Tributário Municipal em 8 dias, a famosa lei da derrama, que a gente não soube disso, né? A gente só soube disso a partir de janeiro, em que aumentou o preço do alvará de funcionamento do registro sanitário para várias empresas por valor de R$30 mil, burocratizou tremendamente o dia a dia de fortalezense, fez uma lei do Airbnb prejudicando tremendamente milhares de usuários do Airbnb e agora faz uma lei prejudicando tremendamente os usuários do Uber. Né? Eu estou dizendo que essa lei, na minha visão, é ruim, ela é menos ruim do que a outra. É exatamente. Mas eu acho que a gente precisa violentamente brigar contra a situação e se contrapor ao excessivo tamanho do Estado e essa invasão na vida das pessoas. Evangelista Rodrigo, Márcio, imensamente agradecido com a participação de vocês. Agradeço a Lucas Menescal, Flávio Assunção, Gabriel Brandão, Wanda Belém, Marta Maria, Márcio Mourão, Sérgio Ximenes e outros tantos que aqui participaram pelo Facebook. Grande abraço, semana que vem a gente está de volta com nova discussão, com novo A Verdade para você. Muito obrigado pela boa companhia, tenha um restante de semana bastante produtivo e até lá. Tchau.